Bom dia, igreja. Eu os saúdo e os cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus. Aleluia, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode, faz, que opera milagres, prodígios e maravilha. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos, Pai, Filho e Espírito Santo, para te agradecer por mais um momento, mais uma manhã de domingo, que o Senhor nos concedeste, Senhor. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, toma em tuas mãos as nossas vidas, nossa casa, nossa família, parentela, os nossos amigos e também os nossos inimigos. Porque sabemos que tuas mãos não se encontram encolhidas, nem olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem lábios selados e nem pés atados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, acerca do teu poder e da tua graça, fale conosco, Jesus, para que nós possamos obter a tua graça e a tua soberania. Para que nós possamos, Pai, ver que o Senhor é Deus em nossas vidas e não há outro. Ó Pai, Filho e Espírito Santo, que as tuas mãos se encontrem estendidas sobre nós. Que as tuas mãos venham sobre nossas vidas, Senhor, para que nós possamos obter a sua graça, que nós podemos obter a sua soberania e o seu poder sobre nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixemos cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Ele é um Deus que sonda nossos corações, que faz. Então Ele vai fazer na minha e na sua vida, e não vai ter outro, não vai ter ninguém que vai impedir. Porque a tua graça e o teu poder está sobre nossas vidas, nossos caminhos, nossa família, parentela, os nossos animais, em todos os setores das nossas vidas, Deus está a nos olhar e a nos observar. Aqui, quando Deus ele me chama a atenção, que ontem nós estávamos falando e fazendo uma palestra sobre a inveja. Estava eu e a assistente da casa fazendo realizando essa palestra, fazendo a gravação da palestra. Então, que é para o setor do livro. Então, nós falamos sobre a inveja, falamos sobre as provocações, falamos sobre inúmeras coisas, sobre o medo, falamos sobre as pessoas que são oportunistas, que gostam de aproveitar dos outros, são oportunistas, daqueles que são medrosos, têm medo, e também da inveja. Quando nós falamos sobre esse assunto da inveja, porque a inveja tudo começou lá. Caim tinha inveja do seu irmão Abel, e ele matou o próprio irmão pela inveja. Então hoje, Deus quando Ele fala conosco, Ele mostra para a gente o resultado daquilo que Ele está colocando para que a gente venha trabalhar. Então, e hoje pela manhã, tem uma vizinha aqui da outra viela, que é só a graça, Jesus. Essa mulher é só a graça, é só Deus na vida dela. Mas oremos. Então, se coloca a bandeira do lado de lá, ela diz que a bandeira estava destelhando o telhado dela, a bandeira da igreja. Presta atenção. Aí, agora, ela encarne, porque se eu vou lavar lá, ligo a mangueira lá, ela encarne porque diz que está atrapalhando ela. Agora, os cachorros lá estão atrapalhando ela. É o tipo de uma pessoa que arruma confusão, é contendeira, mulher de intriga, de confusão, de rincha. Isso daí não é de hoje, porque eu estou com 66 anos, essa mulher me atormenta desde quando eu tinha 15 anos. É uma pessoa invejosa, despeitada, recalcada, e é uma pessoa que não tem nada para oferecer. Então ela oferece o que ela tem. Então ela vive arrumando confusão, que ela já arrumou confusão comigo agora cedo, que eu fui lavar o caninho. Por que eu estou falando isso com a igreja? Para que nós venhamos a observar e venhamos a ver o que é o setor da inveja.
inveja. Aí você fala, é Satanás. Não é, é a pessoa. O diabo, ele anda ao derredor e ele vem nos ares, mas os demônios estão na terra. E são pessoas que já têm a índole má e são usadas por esses demônios para vir te afrontar. Porque são pessoas que querem que você pare, que eu pare. Eu não vou parar. Porque a Bíblia me diz, clame em altos pulmões, não se cale. Então eu não vou me calar, porque Deus ele me deu boca para falar, deu a boca para abrir, a língua para falar. Então eu vou e vou falar o que Deus manda eu falar. E ali ela começou com a discussão. Aí eu entrei na palavra. Comecei a repreender Satanás e os seus demônios. E comecei a dizer para ela que no laço do passarinho ele nenhuma peste me vem sobre minha casa, porque Deus é comigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Deus é comigo. Então, tudo que ela desejou para os meus animais e para minha casa, é na casa dela que esse fogo vai queimar. É na casa dela. Você está me entendendo? Porque ninguém tem o poder de te amaldiçoar e de me amaldiçoar. Porque a minha Bíblia diz, aqueles que me amaldiçoar, amaldiçoado será. Mas aqueles que me abençoar, abençoado será. Então toda maldição que ela lançou para mim, para os meus animais e para a minha casa, vai ser na casa dela que vai queimar. Porque a tocha que ela acendeu na minha porta, vai ser na casa dela que vai queimar. Isso daí é bíblico. É o toma lá da cá. Não tem essa. Então nós temos que saber o que falamos e o que fazemos. Porque é uma mulher que me persegue desde essa data. Eu ia nos bailes, ia nos lugares, essa mulher me perseguia, arrumava confusão, fazia fofoca. Chegava a fazer fofoca até que antigamente nas favelas que nós andávamos, ela ia para lá nas festas, ia no jogo, a gente ia comemorar e ela sempre arrumando confusão, sempre foi contendeira e invejosa. E até hoje, eu estou com 66 anos, nem sei quantos anos tem essa benção aí, para não dizer outra coisa. E essa mulher ainda me persegue. Aí hoje eu falei para ela, você é contendeira, buchicheira, invejosa, despeitada, tá? Eu falei para ela, é o que você é, despeitada, invejosa. Então você oferece o que você tem. É isso aí que você tem. É por isso que você oferece. Eu peguei e falei para ela assim, eu só não vou dar a volta para ir do outro lado da viela, porque Deus me lapidou, porque se é em outros tempos, porque ela já sabe muito bem, ela lembra quando eu peguei ela pelo pescoço, quando eu tinha 18 anos. Ela lembra. Eu peguei ela com o bebê no pescoço, porque precisou muita gente tirar ela da minha mão. Então, hoje ela está aí, se arrastando, invejosa e continua com a mesma inveja. Ela vai mudar? Não, já está velha. Não há mudança disso aí. Porque é o que ela escolheu. Então ela vem com intriga com a igreja, ela intrigava comigo quando eu estava no mundo. Você vai me entender? Então hoje ela faz. Então eu fui o quê? Em cima da palavra. Para poder parar ela. Parar o que está nela e parar ela. Porque não é o diabo que usa ela. É ela que usa o diabo. Porque ela é pior do que o diabo. É mulher de intriga, de rincha e de confusão. Está na Bíblia. Livro de Provérbios. Mulher de rincha, de intriga e confusão. Então tem muita gente que faz isso na minha e na sua vida para poder te parar. Não pare. Por isso que você desiste das coisas que Deus tem para você por causa dos outros. Você para, eu não paro. Eu já passei muitas lutas, enfrento muitas adversidades, tribulações, mas eu não estou nem aí. Eu vou te enfrentar porque eu estou com Cristo. E quem está com Cristo está com Deus, sabe, queridão? Ainda que você passe pelo vale, Ele é comigo e é contigo. Está na palavra e eu creio na palavra. É o que você tem que crer. Você tem que crer na palavra. Você tem que crer naquilo que Deus fala comigo e fala contigo. Então, por que eu vim falando já logo disso deve da manhã? Porque ontem nós falamos sobre esse assunto, e foram ali alguns toques da palavra, que foi da palestra. E hoje se
confirmou. Então, para vocês verem que a palavra do Senhor não volta vazia. Mas por que ele permitiu essa discussão? Eu não discuti, quem discutiu foi ela. Eu fui na palavra. Porque não adianta vir com o laço do passarinheiro, nem com a peste perniciosa. Deus é comigo, igreja. Ele vai me livrar. Ele vai te livrar. Basta você crer e acreditar. Você está me entendendo? Então, para esses tipos de pessoas, você tem que fazer o quê? Vai passando pela prova, mas vai glorificando a Deus. Não fica reclamando, não. Você vai lá em um, vai em outro e vai reclamar. Eu estou passando por essa luta. Porque meu vizinho faz isso, minha vizinha faz aquilo. Porque eles não são meus vizinhos, como eu já falei para Deus. Eles são vizinhos de Deus. Porque a casa aqui é do Senhor. Então, Senhor, dá um jeito nos teus vizinhos, porque eles são seus, não são meus. Tá me entendendo? Então é dessa maneira, eu vou ligar, eu vou esquentar a cabeça, eu deito na minha cama e vou dormir. Sabe? Cuidar da pele, para a pele ficar linda, lisa. Você tá me entendendo? Agora eu vou ficar carrancuda, cansada, com a pele toda franzina, cheia de ruga por causa de fulano, de beltrano, não vou nada. Você tá me entendendo? Não vou nada. Eu coloco a minha vida em descanso do Senhor. Então é dele que eu vou descansar, porque quem vai se encarregar de toda essa tribulação e desse povo é ele. Por isso que a palavra dele fala, não temas que eu sou contigo. Ele fala que ele vai ser comigo até no vale da sombra da morte. Ele vai ir comigo. Ele desceu no inferno e tirou a chave da mão de Satanás. Então isso que passa comigo e passa contigo é fichinha para Deus. Então por que você vai ficar tribulado? Então para de reclamar para um e para outro. Você fica reclamando, fica murmurando, fica nessa lamúria, dizendo que nada dá certo e tal, tudo. Como que você vai e reclama que a tua vida está ruim para os outros se você serve um Deus desse? Aí depois a pessoa vem e pergunta para você, cadê seu Deus? Você não vai para a igreja? Mas quem é que põe esse patamar? Você. Eu não ponho. Eu posso estar passando o que for, saio linda, raipando a cara, sorrindo, desfilando, não estou nem aí. E sabe quando eu passo, tem um demônio que pergunta, onde você vai? Eu falo, eu vou confundir o inferno, tá? Então o inferno tem que saber que eu sou moldada, levantada e sou protegida pelo sangue carmesim. Então pega assim para você também, que é de graça. Tá me entendendo? Até parece que eu vou ficar caída, derrubada, destruída por causa dessas tiquinhas. Vou nada. Você tá me entendendo? Eu tenho um Deus que cuida de mim. Nada vai acontecer na minha vida se não for da permissão de Deus. Nada vai acontecer na sua vida se não for da permissão dele. Nada. O diabo não tem legalidade na tua e nem na minha vida. Já está escrito na Bíblia. Foi falado isso quando ele falou que ia tirar as coisas de Jó. Ele não pôde tocar em Jó, porque foi dada a ordem. Você está pensando que o diabo tem limite. Foi dado limite para esse demônio. Então, quando Deus dá limite, ele dá limite. O que você tem que crer? Você só tem que acreditar, tem que crer que há limite para esses demônios. Então eu não tenho medo de Satanás, não. Eu servi ele por 40 anos. Eu não tenho medo dele. Eu conheço ele, mas ele não me conhece. Porque ele não lê pensamento. E quando eu estava quieta, ele ficava preocupado. Porque ele falava que eu quieta, eu era perigosa. E eu sou perigosa mesmo. Eu quieta, eu sou um perigo. Isso daí é de mim. Eu quieta, eu sou um perigo. Eu sou. Aleluia, Jesus lindo. Aleluia. Então é dessa maneira. Então essa invejosa aí, ela sempre discutiu comigo por conta disso. A gente ia para a favela aqui embaixo e os líderes, a liderança da favela daqui, da favela aqui da Antenor, da época, eles me chamavam de água cristalina. E ela ficava louca da vida, porque eles falavam, eita, que lá vem a água cristalina, refresco para os olhos de vagabundo. Era eles que falavam, não era eu. Aí eu dava risada e eles falavam. Eles falavam que eu era muito bonita, que eu era refresco para os olhos deles. Então, e aí? Então ela ficava louca da vida, e até hoje, né? Porque quando ela me vê na rua, no dia seguinte, dentro
no mercado, pensei que ela ia ter um piripaque no mercado. Então é isso que ela tem, ela oferece isso. O que ela oferece? O que ela tem. Inveja, despeito, recalque, e está aí, se arrastando. Você está me entendendo? Porque é colheita. Tudo que plantamos, colhemos. E ela vai colher muita coisa ainda. Porque ela é uma pessoa amarga, ruim, egoísta e procura destruir os outros. Só que comigo ela não vem que não tem. Porque se ela vier, ela vai achar. E quando ela achar, vai ser difícil tirar o que ela achou da vida dela, hein? Vai ser difícil. Porque é como diz o outro, né? Arranco a cabeça do teu corpo, te pico em tantos pedaços que nem os urubu te acha. Então vigia na terra, está na terra de Siquém. Porque Deus te fatia. Deus tira você da terra. Não mexe não. Não toca não. Não toca não. Porque você não sabe dançar. Então não toca. Então é dessa maneira, igreja. Então você tem que viver e fazer o que Deus manda você fazer, cultivar o que Deus manda você cultivar. Não olhe para a direita nem para a esquerda, somente para o alvo. Quem é o alvo? Jesus. Amém? Então a palavra do Senhor, ela vem falando sobre Agar. Nós vamos falar sobre o nascimento, que vem falando do nascimento de Isaac, mas veio falar da despedida de Agar. Então aqui o Senhor fala, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. E pondo-o sobre o ombro também lhe deu o menino e despediu ela e partiu andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não vejo é morrer o menino. E se assentou em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino e deixa o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Amém, igreja. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tudo pode e faz, que opera milagres, prodígios e maravilhas. Que seja o Senhor a continuar falando pela boca de tua serva e que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém da boca e do trono do Senhor. Aqui quando o Senhor ele fala sobre Agar para mim e para você, ele está dizendo que quando Sara estava ali, querendo para ter um filho, que foi dito aos anjos que Sara teria filho, Sara sorriu. Não que ela debochou, mas que ela ficou alegre, mas não queria acreditar. Acreditou e não queria acreditar, porque ela achava impossível. Ela é uma mulher de quase 90 anos, seu marido com quase 100, ela iria ter filhos. Então Agar, ela ficou ali totalmente quieta, mas feliz, querendo acreditar, mas embora no fundo duvidando. Mas Deus deu a ela um filho. Mas ela antes queria ajudar Deus. Aí pegou a sua escrava, Agar, para se deitar com seu marido e para que ela tivesse filho. Aí nasceu Ismael. Só que não era o propósito de Deus, mas ali Deus permitiu, porque o que vinha de Abraão era bênção. Está me entendendo? E não maldição. Só que ali, Agar, ela se sentiu a tal. E aí ela começou a incomodar a Sara. E quando nasceu também Isaac, aí que o negócio ficou pior. Porque ela dizia que Ismael era o primogênito, e por si e por tudo era. Mas o escolhido e preparado de Deus era Isaac. Você está me entendendo? Então, mas por ele ser filho da bênção Ismael, ele iria ser, Deus daria para ele grandes coisas. E de Ismael nasceria 12 príncipes. Olha só que maravilha. Você vê? Porque ele era filho da bênção, que é Abraão. Então nós somos abençoados, amados. A Bíblia me fala para mim e para você,
você no livro de Deuteronômio. Ele vem falando comigo e contigo do capítulo 28, do capítulo 28, do versículo 1 ao 14. Ele fala das bênçãos que nós teremos. Mas do versículo 15 ao 68, ele fala sobre as maldições. Então, se nós entrarmos nessa palavra do Senhor, você vai ver o que é bênção e vai ver o que é maldição. Você se torna amaldiçoado porque o próprio Deus te amaldiçoa. O próprio Deus lança sobre mim e sobre você as maldições. Ali ele seca a sua celeira, ele seca as suas finanças, ele seca a sua vida, ele te deixa doente, ele te deixa tantas coisas, tantas maldições. Por quê? Porque você deixou de servir a Deus e foi servir a outros deuses. Está lá na Bíblia, só basta ler. Então para de resmungar, para de reclamar, para de lamuriar. E vai para os pés daquele que faz, que pode. Aquele que opera milagres, prodígios e maravilha, da maravilha que é Deus, que é o Senhor. Fica lamuriando, fica reclamando. Para com isso e começa a viver as bênçãos que ele diz para mim e para você no versículo 1 ao versículo 14 do capítulo 28 de Deuteronômio. Então vai viver as bênçãos e para de reclamar, para de resmungar. Ah, mas fulano me atormenta. Deixa atormentar. Sara atormentou. Sara foi atormentada por Agar. E Sara deixou de ter o seu filho. Sara foi indo, fez que fez. Ela quis dar uma ajuda para Deus, pensando ela que Deus não ia cumprir o que ele havia prometido. Igreja, eu quero dizer algo para você. Não importa quantos anos faz que Deus te prometeu algo. Não importa se Deus prometeu para você há 200 anos atrás. Não importa se foi quantos anos que ele te prometeu. Ele vai cumprir. Você somente tem que crer. Ele vai cumprir o que ele te prometeu. Ele vai cumprir o que ele me prometeu. Porque quando ali Deus falou com Isaías que diante daquela cidade, daquela terra, ele iria enviar um menino que nasceria com o nome e seria dado o nome de Ciro. Isaías 45, igreja. O que te digo de Ciro? Então, quando Isaías falou que Deus levantaria um homem, nasceria no ventre de uma mulher, e o seu nome seria Ciro, ele ia colocar Ciro para corrigir a nação, igreja. E depois de anos se passaram, 150 anos a 200 que foi dado essa palavra, que foi registrada em cartório. E quando ali veio Ciro para a cidade, para corrigir, ele se pronunciou que era Ciro. Os sacerdotes se levantaram e disse: não é possível. Aí um sacerdote que ali estava diz: é possível, porque foi profetizado por Isaías. E eles falaram: tem prova. Ele foi até o cartório de registro e pegou o registro, porque antigamente se falava registro. Registrar não era registro, era registro. E ele foi até o cartório, pegou o registro, abriu aquele pergaminho e disse: aqui está. Nascerá do ventre de mulher um homem que se chama Ciro. E também ele disse do filho de Maria. Aleluia! Então foram as profecias, igreja. Então não importa quanto tempo elas demorem. Não importa quanto tempo. Se Deus te prometeu, você não sai dessa terra sem ele cumprir as promessas na minha e na sua vida. Aleluia, Jesus lindo. Aleluia. Então é dessa maneira, igreja. Por isso que tudo temos que registrar. Eu registro tudo. Tudo. Eu tenho pastas aqui, tudo registrado. Tudo. Desde quando firmou essa casa, desde quando saiu as coisas de Satanás dessa casa, foram tudo registrado. Tudo
aqui, de tudo dessa casa, do portão até a última parede, eu tenho registrado. São documentos. Você está me entendendo? Então, a palavra do Senhor fala que devemos registrar tudo. Tudo! Porque palavras o vento leva. Porque para você falar, você tem que provar. Você tem que ter papéis. Então, é assim que o Senhor nos ensina. E quando ele fez isso ali diante de Ciro, ele mostrou para a população que ali estava Ciro. E Ciro veio para corrigir a nação. Então é isso que Deus faz. E voltando para Agar reclamava, lamuriava, chorava, dizendo que seu filho iria morrer no deserto de sede. E ali ela pensava, onde já se viu? Abraão colocou eu e meu filho para fora, sendo filho dele, o primogênito. Você está me entendendo? Só que Sara quis ajudar Deus, mas Agar abraçou a oportunidade. E Deus viu isso. Igreja, você pode fazer o que for para mim e eu fazer o que for para você. Dos olhos e do ouvido do Senhor, nem eu e nem você escapa. Ele vê tudo, ouve tudo. Você pode entrar debaixo da cama, voltar para o ventre materno para poder fazer alguma cilada contra mim ou eu contra você. Deus sabe de tudo. É por isso que eu digo que nenhuma alma forjada, vinda do inferno, não vai permanecer sobre a igreja. Está me entendendo? Porque o Senhor é comigo e também é contigo. Então é nisso que você tem que ter, acreditar. E Agar, ao reclamar, ela estava do lado do poço. Mas ela não enxergou o poço, sabe por quê? Porque estava reclamando, estava lamuriando, estava se sentindo a coitadinha, abandonada no deserto. É como tem muitos crentes aí. Ai, eu estou tão abandonado, me sentindo coitadinho, jogadinho. Sabe, aí passa um ímpio rir da cara dele. Ué, cadê o seu Deus? Cadê? Ué, você não é da igreja? Porque vive arrastando, vive reclamando. Eu posso estar passando o que for. Que nem eu falo para vocês dessa enfermidade. Que eu falo que é enfermidade, não é doença, é enfermidade, porque a minha Bíblia fala de enfermidade, ele não fala de doença. E ele fala que deu ordem para ser curado e não para ser curado, sarado e não melhorado. Toda sorte de enfermidade. Então tá ali, meu filho tá com CA, tá com isso, tá com aquilo. Aí o pessoal, nossa, como é que você tá? Eu tô de pé. Ué, como é que eu tô? Tô de pé. Eu tive tanta coisa. Eu apodreci, ia perder minha perna esquerda. O médico disse que precisava cortar. Aí eu falei, eu não aceito, Jesus. Não vai cortar nada. Eu corria da polícia, dançava na frente de escola de samba, seminua, com salto alto no 15, 8,5. Agora eu venho para te servir. Eu vou puxar uma perna, eu não vou ser chacota de Satanás. Tá me entendendo? Então é dessa maneira, igreja. Eu não vou ser chacota de Satanás, eu disse ao Senhor. E não vou ser. Então eu vou fazer o quê? Eu vim para o altar. Eu coloquei os exames no altar. E falei com Jesus de Nazaré, o homem das mãos curadas. Aquele que é médico dos médicos e advogado dos advogados. Eita, papai! É com ele que eu fui falar, igreja. E ele disse para mim, vá visitar uma das minhas casas, que eu vou operar um milagre em você, irmã. E foi para lá que eu fui. E chegando lá, eu fui assistida, visitada e operada por Jesus de Nazaré. Quando o médico viu os resultados do exame, ele caiu sentado de volta na sua cadeira. E ele perguntou para mim, você foi procurar quem, Ilma? Eu falei, eu fui procurar Jesus de Nazaré, doutor. O
homem das mãos furadas. É com ele que eu falo, eu conto as minhas dores. É para ele que eu choro. É para ele que eu vou e falo e lamento, Senhor. Eu estou assim, eu estou assada, eu estou cozida, eu estou aflita. Entra na minha vida, Jesus de Nazaré. Toma a minha vida nas tuas mãos, Jesus. É nela que eu coloquei a minha vida. Eu coloquei para o Senhor, coloquei para Deus. Então sobe e vai até o Pai, seja o meu intermediador, Jesus. Fala com o papai e diga para ele aonde está a minha dor, Jesus. É com ele que eu falo, igreja. Eu não vou reclamar para Mariazinha, para Aninha, para ninguém. Eu vou falar com Jesus de Nazaré. Eu não vou falar com Maria, eu vou falar com Jesus. Porque Maria teve Jesus, mas quem faz milagre é Jesus e não é Maria. A Maria foi preparada só para ter e gerar o Filho de Deus. Mas o milagre quem faz é Jesus e não Maria. Está me entendendo? A minha salvação é feita por Jesus e não é por Pedro, nem por Maria e nem por João. É por Jesus de Nazaré, o homem das mãos furadas. Então é isso que você tem que acreditar, é nisso que você tem que crer. Você tem que entrar numa comunhão séria com Deus. Porque não adianta você esperar as coisas acontecer. Porque não adianta você querer mostrar telhado e não erguer paredes. Então comece a erguer parede, é de baixo para cima, não é de cima para baixo não, igreja. É de baixo para cima. Você tem que ter raiz. Tem que adianta ter folha, mas não tem raiz. Teve tanta folha e nem fruto teve para dar para o Filho de Deus. Cadê seus frutos? Cadê seus frutos? Vive falando, vive reclamando, só pedindo. Só quer o que Deus tem para oferecer. Cadê os frutos que Ele deve e você tem que dar a Ele? Cadê as almas que você vai oferecer a Ele? Aonde estão? Mas está preocupada só com folha. Preocupado só em mostrar para um, para outro. Não, Jesus não quer isso, não. Ele quer o meu e o seu coração. Ele quer um coração comparável ao dele, igreja. Porque não adianta, eu vou para a igreja. Eu vou no culto. Eu estou indo para a igreja. O que adianta estar na igreja todo dia, toda hora, todos os cultos, não perde uma programação da igreja. Mas o coração ainda está onde? Na lama. Está na lama. O que adianta? Adianta? É que nem um Cadillac na garagem. Só está lá. Sem motor, não faz nada. Está parado lá na garagem. Aí todo mundo que passa fala, olha, um Cadillac, que lindo. Mas aquele lindo Cadillac não faz nada. Só está ali, ajuntando pó, poeira. Aí você ainda tem que limpar. Mas ele não serve para nada. É muita gente dentro dos ministérios assim. Parado, no cantinho. E aqueles que estão no mundo também. Estão ferrados, estão arrasados, estão acabados, se acabando nas drogas, na bebida, na anarquia, na bagunça, nas doenças. Está tudo aí. Aí quando está ferrado, caído, no fundo do poço, aí procura Jesus. É que nem aqueles homens que queriam a receita dos pães. Mas eles não queriam Jesus. Mas quando Jesus disse para eles que o pão que ele estava apresentando era o pão vivo que veio do céu, que era ele, a multidão começou a ir embora. Por quê? Porque eles queriam a receita, eles não queriam Jesus, eles queriam o que ele podia dar. Está me entendendo? E assim são muitas pessoas. Elas vêm até mim, até você, pelo que você tem para oferecer. Então está na hora de fechar a porta. Está na hora de trocar a maçaneta. Não põe mais a maçaneta para o lado de dentro, deixa para o lado de fora. Vai ter que abrir para deixar Jesus entrar na vida deles. Então pode trocar. Então eu aqui acabou, chega. O que eu tinha para fazer já fiz, agora é outros lares, é outros mares, é outras ondas, é outros ventos. Você está me entendendo? Porque Jesus, ele é Deus de renovo.
Ele não é de mesmice, é renovo. Por isso que o nome da casa é Renovada Águia. Temos que nos renovar todos os dias, todo momento, toda hora. Você está me entendendo? Por isso que o nome é renovar. Então vamos se renovar, vamos fazer, vamos permitir Deus agir na minha e na sua vida para a gente ver as coisas acontecer. Coisas boas. E Agar, quando viu o poço, ela foi pegar a botija de água. Aí ela deu para o filho. Então assim as pessoas estão reclamando tanto, murmurando tanto, a bênção está diante dela, mas ela não enxerga. Por quê? Porque está com os olhos carnais abertos, só vendo dificuldade. Mas se fechar os olhos carnais e abrir os olhos espirituais, vai ver as providências de Deus. Está me entendendo? Então começa a acordar. Começa a acordar para a vida. Começa a mudar. Começa a se destacar de uma outra maneira. Não é derrubando os outros para subir. Não é juntando com a patotinha do inferno para poder fazer ciladas, para contar mentira e combinar mentiras para derrubar as pessoas. Deus está vendo. Deus ele está vendo. A Bíblia nos fala que a sentinela não dorme, não cochila. Ele está vendo tudo. Então, depois, quando vem as cobranças, aí você vai falar o quê? Ah, eu não sei por que está acontecendo. Sabe sim. É lógico que sabe. É lógico que sabe. As pessoas, elas querem. Ajunta pessoas para tirar as suas coisas, para derrubar você, para dar falso testemunho. Quanta gente vai dar falso testemunho sobre a minha vida e a sua, para poder ver você perder aquilo que você tem, porque eles querem tirar, porque a pessoa, quando ela não tem o que você tem, ela quer tirar de você para você também não ter, para ficar que nem ela, sem nada. Você está me entendendo? Mas só que tem alguém lá em cima que está debruçado na janela chamada céu. Ele está observando os meus e os seus atos. E aí ele vai e já anuncia para um dos anjos, desce. Resolve aquela situação lá. Aí ele põe uma causa diante de um juiz. Aí ele fala assim, quem bate o martelo sou eu. Aí ele vai lá e bate. Aí a causa que você estava tentando tirar de mim, você perde. E aí? Como que você explica isso? Como que você explica isso? Você está me entendendo? Então isso é Deus. Ninguém explica Deus, igreja. Ninguém explica Deus. Mas a gente tem que ver que Ele faz. Que Ele opera. Ele faz. E Deus, Ele faz muitas coisas nas nossas vidas. A gente tem que acreditar. A gente tem que confiar. E a gente não pode desistir. E deixar Deus trabalhar. Deus, quando se cala, Ele trabalha. Deus não precisa de barulho para trabalhar para mim e para você. Ele trabalha no silêncio, é no silêncio que Ele atua. É no silêncio que Ele faz. Quantas vezes você olha e fala, Deus não está fazendo nada para mim. É mentira de Satanás. Ele está movendo o céu e a terra ao meu e ao seu favor. Está me entendendo? Então deixa Deus trabalhar. E todos aqueles que te afrontam, todos aqueles que vêm se desdenhar contra mim e contra você, tira de letra, sabe por quê? Você é escolhido. Eu sou escolhida. Nós somos escolhidos pelo dedo do Senhor. Então Satanás pode me acusar. Satanás pode me confrontar. Satanás pode vir me desdenhar. Satanás pode vir tentar me denegrir. Mas ele nunca vai tirar algo que eu tenho e você tem. A luz de Cristo. Sabe por quê? Eu vou sempre incomodar a Satanás e os seus demônios. Eu vou incomodar as trevas. Sabe por quê? Porque meu nome é luz.
Então, aonde a luz chega, incomoda. Aonde a luz chega, ela incomoda. Muitas das vezes eu pensava que eu era que tinha alguma coisa de ruim, porque eu chegava, as pessoas entortavam a boca, falavam que não gostavam de mim. Aí depois eu fui me aprofundando no saber e comecei a ver que era diferente. Quem era luz sou eu. Eu sou luz. Por isso que as pessoas, quando me vê, faz cara feia, entorta a cara, vira a cara, porque não aguenta a luz. É trevas. Das trevas não suporta a luz. Não suporta. Tá me entendendo? Então você tem que saber isso. Eu sei isso. Nós somos luz porque nós temos Cristo em nossas vidas. Mas quem anda nas trevas não vai encontrar luz se não procurá-la. Só vai encontrar luz quando buscar a luz. Porque será sempre trevas. E nós seremos luz. A Bíblia diz que eu e você somos a luz do mundo. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então é isso que você tem que viver, igreja. Então sai aí dessa amargura, desse chão de derrota, dá um salto para cima, toma um banho, fica lindo, linda, dá só um toque da beleza. Porque lindos e lindas nós já somos. Porque nós somos desenhadas pelo Deus do Criador. E quando você serve esse Deus, todos que olham para você veem a beleza estampada em mim e você. Porque nós somos luz, nós somos amor, maravilha. E aqueles que te olham com desdém é porque não têm, não são. Então faça isso. Saia do cantinho da amargura, do chão da desolação. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima e fala: eita, papai, olha eu aqui. Pensaram que eu tinha morrido, pensaram que eu tinha sumido, mas eu tenho um recado para dar para o inferno. Eu estou aqui, Satanás, para servir a Deus, para servir a Trindade, para servir a igreja. Então eu estou de pé. É isso que nós temos que dizer, porque o Senhor, Ele é o meu e o seu pastor, e nada, igreja, nada nos faltará. Ainda que Ele fala que ao contrário, que você não vai ter, que eu não vou ter, é mentira, porque o Senhor, Ele é comigo e Ele é contigo. E tudo que o Senhor tem que fazer na minha e na sua vida, Ele vai fazer. Porque Ele é Deus. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Então creia. E creia nisso. Porque o Senhor, Ele faz. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, olha só aí, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não seremos atingidos, igreja. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares o teu pé em pedra. Pisarás o leão, a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pela
meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e mostrarei a minha salvação. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha uma manhã abençoada entre muitas de domingo, seja de tarde, de noite. Hoje se inicia mais uma semana. Que o Senhor nos abençoe poderosamente em todos os nossos dias, tardes e noites. Que seja glorificado o nome do Senhor. Ergam e abram as suas mãos e vamos dar a bênção apostólica. Que o amor, a graça, a comunhão, a consagração esteja sempre em nossos corações. E todos aqueles que crêem, digam amém. Beijo para vocês, igreja!